neste templo de bondade, onde a luz da caridade adoça todo o amargor. Jesus nos estende os braços da eterna luz dos espaços, nas suas bênçãos de amor. Nesta casa da bonança, onde palpita a esperança das claridades do além, toda a ideia da verdade, todo o esforço é da humildade, toda palavra é do bem. Nesse sacrário da vida, toda dor, toda ferida encontra consolação. A força que nos redime é a do Evangelho sublime, de verdade e redenção. Nas lutas de cada dia, procuramos alegria de caminhar para a luz. Cantemos na paz ditosa a aventura luminosa de trabalhar com Jesus. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que na verdade acabais de dar-me. Amém, amém, amém. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
boa notícia do Senhor. Na humildade foi Maria, o templo vivo do amor. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Também veja a nossa vida, resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduza rumo aos céus. Entre as mulheres a bendita, a mais sublime que existiu. Inteira assim ao Deus da vida, mulher assim nunca se viu. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Humilde, simples, verdadeira, ó tu fiel serva de Deus. Hoje na hora derradeira, roga por nós os filhos teus. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim.
belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, canto o seu Senhor. Faz anuzeiro, o amor primeiro, canta a esperança, e vai então. O amor se impele a caminhar por montes, vales, por terra e mar. É rico e não se cansa quem vai ao outro irmão, pois Deus é seu quinhão. Vai, anuncia que é pleno dia, que no horizonte brilha uma luz. Para cantar uma razão, ninguém caminha no mundo em vão. Serás como uma fonte, estrelas que reluz, mostrando só Jesus. Belos, formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, cantam o seu Senhor. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite aqui na nossa casa. Sintam-se reconfortantes, aliviados, fortalecidos. E pensando sempre na divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, na espiritualidade amiga que recebe cada um de vocês ao entrar aqui na nossa casa. Então vamos sempre aproveitar essa energia para que ela possa trabalhar em nós, acalmando o nosso coração, o nosso pensamento, trazendo para nós aquela inspiração dos nossos amigos espirituais que sempre procuram nos auxiliar. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos sempre colocar em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, em especial a todos aqueles que aguardam nosso perdão. Reconhecendo, Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, da corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão Maurício Zomignani. O Maurício, ele é escritor, ele traz um pensamento assim bem aberto sobre a atualidade, como aplicar o espiritismo, tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida diária. E isso é muito bom, né? A gente às vezes refletir sobre o que nós podemos fazer para o nosso irmão de melhor
e o que nós podemos fazer para nós mesmos nos melhorarmos, nos aliviarmos e aprendermos como perdoar, porque isso é essencial. É difícil, mas é essencial. E às vezes, ouvindo uma palavra amiga, a gente consegue colocar no nosso coração aquilo que nós mais precisamos. Uma boa palestra a todos vocês. Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui, muito bom termos escolhido estar aqui. A vida é feita de escolhas. Viver bem é tomar boas escolhas. Para ter boas escolhas, precisa ter uma coisa que é fundamental. O que é fundamental para ter boas escolhas e para bem viver? Clareza ética. Clareza de valores. Quando você tem clareza do que é certo e do que é errado, você pode decidir bem. Sem essa clareza, não é possível decidir bem. E nós que estamos, como dizem os irmãos espirituais, nessa transição planetária, que estamos num momento decisivo não só para essa vida, mas para muitas vidas passadas e para muitas vidas futuras, nós precisamos entender o que está em jogo, entender como decidir bem, já que é um momento decisivo. Muito importante isso. Nesse momento que nós estamos vivendo, como compreender a proposição de Jesus sobre a transição planetária? Uma das proposições centrais de Jesus sobre a transição planetária é que somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Todos já ouvimos essa proposição de Jesus. Mas as palavras do Evangelho, elas já são repetidas há muito tempo. E a gente nem sempre consegue tirar os significados. O que será reino dos céus, por exemplo? O que vocês acham? Reino, se você vai no dicionário, reino é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei. Reino dos céus será a terra quando seus habitantes obedecerem a quem? Aos mandamentos de Deus. Mas para chegar até lá nós precisamos ser como crianças. Alguém aqui tem essa meta existencial, vai fazer promessa agora 31 de dezembro, eu quero ser como criança? Ninguém. A gente não entende o que Jesus quis dizer com isso. Por um lado, mas por outro, todo mundo quer remoçar, não é verdade? O que a humanidade mais quer é remoçar. Né? Vamos dar um jeitinho? Vamos descobrir como é que remoça? Só que é claro que Jesus não falou da aparência, falou espiritualmente. Então, como a gente vai voltar a ser como criança no meio de uma vida? É possível isso? Será que é possível? A gente pode, quem sabe, estudar o que vem a ser o processo de envelhecimento. Não físico, mas espiritual. O que é a gente envelhecer, enrijecer, perder a leveza? Vocês têm rido bastante ultimamente? Vocês têm bastante curiosidade sobre os fatos da vida? Vocês voltaram a estudar depois de velho? E a pergunta central, vocês confiam nas pessoas? Em todas as pessoas? Quem aqui confia em todas as pessoas? Tá difícil, a pesquisa deu 0. Mas a criança confia. Como é que faz? Será que a gente consegue confiar de novo nas pessoas? Tem toda hora uma história. Teve uma história, acho que no Rio de Janeiro, uma senhora que estava trocando muitas mensagens com Brad Pitt. E para surpresa geral, Brad Pitt estava com uma crise financeira. Estava precisando de um dinheiro.
E ela deu lá as suas economias, R$200 mil, para ver se o Brad Pitt melhorava um pouquinho. E na religião tem tragédia de quebra de confiança? Tem pessoas que usam o território da religiosidade, da espiritualidade, o território divino, para direcionar votos nas eleições? Tem gente que usa a religião para encher o próprio bolso? E o pior que tudo, para satisfazer taras sexuais. Tem isso? Em que religião tem isso? A gente pode falar de pastores, de padres, né? Tem escândalos para toda parte. Mas talvez para a gente ser mais humilde no espiritismo, colocaram o João de Deus lá em Albadiânia, para a gente ficar bem pianinho. Fica bem tranquilo, porque tem ignorância, tem falsos cristos e falsos profetas, conforme previsto por Jesus, e nós precisamos entender isso. Ora, Maurício, mas você está lembrando tudo isso para a gente precisa ser como criança, criança confia, e a gente já falou que não confia em ninguém. A coisa que a gente mais ensina para as nossas crianças é o quê? Não confie em ninguém. Como é possível ser criança novamente? Vamos tentar entender um pouco o que é o envelhecimento espiritual, o envelhecimento mental. A gente vai passando por dificuldades na vida. A gente vai tomando algumas situações difíceis. Quem não? Quem só teve alegrias na vida até agora? Não é? E a cada vez que você vive uma situação agressiva, diz a psicologia, você desenvolve mecanismos de defesa. Você vai montando defesa, porque afinal de contas, quem sofreu uma vez, o menos que quer é o quê? Sofrer de novo. E é assim que a gente vai se enclausurando, se aprisionando. Então você teve uma experiência difícil com alguém do sexo oposto, e você sai daquela experiência falando, mulher ou homem é tudo igual, só muda de endereço. E aí todos os outros relacionamentos que você tiver, na conjugalidade ou não, você vai querer que a outra pessoa, o outro homem, pague a conta por aquele que lhe marcou. Ou todas as mulheres vão ter que pagar a conta por aquela que o traumatizaram. Isso não acontece pouco. Acontece com cor de pele, acontece com origem, com local de moradia. É muito interessante que isso aconteça. Hoje podiam ter falado assim, vamos lá no Ismênia, vai ter um palestrante de fora. Ah, é? De São Paulo? Do Rio de Janeiro? Não, do Caruara. De onde? Se vocês lembrarem um pouco dos evangelhos, algumas figuras dessas aconteceram com Jesus. Quando começaram a falar assim, Jesus é o Messias, falaram assim, mas de onde vem esse tal Jesus? Ah, vem da Galileia, de uma cidade chamada Nazaré. E aí perguntaram isso, e lá de Nazaré pode nascer alguma coisa de bom? Não acreditaram em Jesus, por quê? Porque, o que é isso? Preconceito. Naquele tempo as pessoas tinham preconceito, hoje em dia já não se tem mais, na verdade? Hoje não. Outro problema que aconteceu com Jesus. As próprias pessoas mais próximas dele, os discípulos testemunharam a favor de Jesus? Estiveram com ele até o final na cruz? Por que não? Sabe o que acontece com Jesus? Os discípulos esperavam, os judeus em geral esperavam,
um libertador, um Messias político-militar. Vocês lembram? A Judéia era uma região invadida pelo Império Romano. E o orgulho nacional era muito grande, e a vontade de não pagar imposto também. Pelo menos não pagar para Roma, eles tinham que pagar para os dois, né? Tinham que pagar para o Sinédrio e para Roma. Se parasse um, já era uma grande coisa. E eles queriam muito um libertador político-militar, mas eles começaram a perceber que Jesus não era exatamente assim. Você lembra da cena dele entrando em Jerusalém, já no final do messianato dele? Ele entrando do alto de um burrico. Quantos exércitos ele liderou entrando em Jerusalém? Quantos? Quantos soldados tinha? Aquela era uma antifigura do Messias esperado. Por isso, eles não acreditaram. E aí a gente começa a entender o que é o processo de envelhecimento. O que nós temos feito com a experiência da dor e do erro. Mecanismos de defesa atrás de mecanismos de defesa. Porque erraram uma vez só com a gente? Foi uma vez só? Muitas. Vamos a uma figura de história infantil que eu tenho gostado muito. Adoro história infantil porque ela tem símbolos fantásticos para a gente. Então houve um tempo de um personagem, era uma vez um personagem que mentia muito. Vocês devem estranhar, porque teve um tempo que os seres mentiam, agora não acontece mais, né? Felizmente nós não temos mais mentira no mundo. E não temos mesmo, acabou a mentira. Agora chama-se marketing. Chama-se fake news. É mais chique. Ninguém mais mente, só faz marketing. Pois é, naquele tempo dessa história, tinha um personagem que mentia muito, só que ele tinha uma coisa que evidenciava a mentira dele. Quanto mais ele mentia, mais o nariz dele crescia. Imagina se fosse hoje. Não ia ter lenço suficiente, né? A gente podia aqui fazer uma cooperativa para começar a produzir lenço, porque a gente ia ganhar dinheiro pra caramba. Naquele tempo, esse personagem tinha esse problema. Quanto mais ele mentia, mais o seu nariz crescia. E isso é uma metáfora, é uma comparação muito interessante para os nossos tempos. Até porque a gente pode criar em cima da criação. Vamos imaginar, então, que cada experiência, cada preconceito, cada expectativa que você tem em relação ao mundo, seja uma maneira de ver o mundo, porque é mesmo. Você olha todas as mulheres, por causa do seu trauma, da sua experiência, você generaliza. E para os pretos você generaliza. E para os japoneses você generaliza. E para os pobres, para a área continental e assim por diante. São maneiras de ver o mundo. Vamos imaginar que no óculos, no nariz imenso do Pinóquio, tivesse um monte de óculos. Mas não pouco. Não 10. 15, 20 óculos, cada um com um grau diferente, com uma cor diferente. Imagina, narigão dele, porque ele já tinha mentido bastante, cheio de óculos. Agora imagine que alguém queira enxergar através de 20 óculos com graus e cores diferentes. O que ele enxerga no final? Praticamente nada. Eis a explicação, uma explicação lúdica, para aquela proposição desafiadora de Jesus. Eles, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Quem é esse eles, que apesar de ter olhos, não enxerga um palmo na frente do nariz? Quem é? Quem é de direita está pensando que é o de esquerda, né? Quem é de esquerda está pensando que é o de direita. Pelo menos a gente tem um consenso, não é? A gente tem um consenso. O que faz as pessoas não enxergarem um palmo na frente do nariz? O excesso de expectativas, o excesso de preconceitos, o excesso de mecanismos de defesa. Tem gente que ainda acredita em Salvador da Pátria? Eu respeito. Mas eu particularmente
Não acho. Não acho possível. Jesus veio e não foi o libertador político-militar que as pessoas queriam. Será que se ele viesse hoje, ele seria eleito? O que vocês acham? Acho que não. Então, nós temos essa multiplicidade de expectativas que nos decepcionam. O que diz o mito romântico? Se nós estivéssemos aqui na igreja, nós falaríamos para a noiva e para o noivo que eles seriam felizes e para sempre. O que você acha dessa expectativa? Tem alguém noivo aqui? Não. Gente, a realidade é que o casamento não o faz nem feliz, muito menos para sempre. Vão gerando expectativas para a gente que são irrealizáveis. E cada expectativa irrealizável é o quê? Um tombo, um fracasso. Se você já fez algum projeto, algum plano mesmo, uma elaboração de um documento, de um plano na sua vida, você vai saber que a maneira certa de você fracassar num plano é colocar uma expectativa irrealizável. Se coloca uma meta inalcançável, é certeza que o seu plano vai fracassar. É exatamente o que a gente faz com o casamento. Feliz e para sempre. E ainda a gente pergunta para o outro, o seu marido lhe faz feliz? A sua esposa lhe faz feliz? O que vocês acham dessa pergunta? Irrealizável. O Salvador do Brasil? Irrealizável. O médico que cura, irrealizável, porque o maior médico que já teve na terra, quando curava, falava o quê? A tua fé te salvou. Jesus conseguia curar alguém sem a pessoa promover a sua autocura? Então qual é o médico da terra, qual é o médico do universo que vai promover essa mudança sem a gente participar? Qual é o esposo? Qual é o príncipe encantado ou a princesa? Qual é o grande líder político? Eu não estou falando se é de esquerda ou de direita, senão acaba a reunião agora. Qual? Será que a gente vai continuar alimentando essa ideia dos salvadores, das pessoas que resolvem a nossa vida sem nós participarmos? Será? Quem quiser, eu já falei, eu respeito. Mas eu não acredito, até porque o melhor que já teve na terra, Jesus Cristo, não atendeu às expectativas, não limpou. Eu sei que tem religiões cristãs que falam que Jesus tirou o pecado do mundo. Eu só não sei de que mundo. Vocês veem algum mundo sem pecado? Jesus tirou o pecado do mundo? O maior pecado foi cometido contra quem? Contra ele mesmo? Como é que ele tirou o pecado do mundo? Não tem jeito. Então nós precisamos demais entender o que nos tem envelhecido, o que nos torna amargos, o que nos tira a esperança. Vocês têm bastante esperança e bastante otimismo? Olha que coisa importante. A pergunta-chave que geralmente as pessoas se revoltam um pouco comigo nesse ponto é se existe o mal. Porque se você acredita no mal, você vai acreditar que pode dar errado. As coisas podem dar errado. As coisas... Existe o mal na terra? O que vocês acham? Não é? Parece óbvio que existe o mal na terra. Mas se a gente pensar, vai ver que não tem lógica nenhuma. Imagine que você vai tentar me convencer que você tem um amigo que é um pai excelente. É um pai maravilhoso. Ele só tem um problema. Seus filhos estão abandonados, negligenciados e são abusados. É possível isso? Um pai ser maravilhoso, ser perfeito, e os seus filhos estarem abusados, negligenciados, abandonados? É possível isso?
Como a gente diz que acredita num Deus bom, justo e todo-poderoso, num Deus perfeito, num Deus que é amor, e ao mesmo tempo os seus filhos estão sofrendo o mal? Como é que é possível isso? Tem lógica? Desafie as suas crenças, as suas expectativas. Porque as nossas expectativas com Deus também são irrealizáveis. A gente só fala, a nossa oração da boca para fora é: seja feita a vossa vontade. Foi assim que Jesus ensinou. Mas a nossa oração na prática é: seja feita a nossa vontade. Porque a prática de oração da média das pessoas é: eu faço uns tantos pedidos para Deus, conforme o momento da sua vida, você faz uns 5, 6, 10, 15. Depois reza um Pai Nosso para reforçar. Não é assim que a gente faz? Na prática, o que a gente mais coloca energia é do seja feita a minha vontade ou seja feita a vontade de Deus. Se você tem uma doença, o que você faz na hora da doença? Você reza pelo quê? Tem um ente querido na cama do hospital à beira da morte, você reza pelo quê? Em André Luiz, eles desvendam para todos nós o evento desafiador que é a melhora aparente dos moribundos. Por que tantas vezes uma pessoa está à beira da morte e ela tem uma melhora súbita? Por quê? E ele desvenda para a gente a partir da perspectiva espiritual. Ele leva André Luiz, o instrutor leva André Luiz até um hospital e mostra uma pessoa muito querida, cercada de entes queridos. Cada ente querido que fazia uma oração para salvar aquela pessoa à beira da morte, materializava-se da sua cabeça, porque pensamento é matéria. E isso a ciência ainda vai descobrir. Assim como descobriu que a luz é matéria e tem fótons, nós podemos ter psicotrons, sei lá o quê, um átomo do pensamento. E ele via, André Luiz via rapidamente, claramente, um fio fino, mas significativo, sair da cabeça de cada um daqueles entes queridos e envolver o moribundo. Reter o moribundo, aprisionar, encasular aquele moribundo. Como eram muitas orações e muitas pessoas, imagina a cena de como estava a pessoa, o doente, completamente preso. Aí chegou a equipe de socorro, porque tinha chegado a hora dele. Eu não sei se todos aqui estão cientes, mas todos vocês vão morrer. Vocês estão sabendo disso? Chegou a hora daquela pessoa. Chegando a hora da pessoa, o melhor que pode acontecer para ela é o quê? É ir, gente. Tem uma hora que é hora de ir. A gente se prepara para tudo nessa vida. Brincando de boneca, a menina se prepara para ter filhos. Toda mulher tem filhos? Não. Brincando de carrinho, de trator, o menino treina para trabalhar. Todo homem trabalha. Nós só não nos preparamos para aquela coisa que é certa que vai acontecer na nossa vida. Que é o quê? A morte. Fala de morte, a gente vai embora, pelo amor de Deus. Vá de retro, Satanás. Não, a morte vai chegar. E como os socorristas precisavam fazer o desligamento daquela pessoa, porque tinha chegado o momento, e aquela pessoa estava absolutamente envolvida naqueles trapos mentais, o que eles fazem? Recolheram a energia da natureza, recolheram a energia do alto, deram um choque de energia no moribundo, ele melhorou. Instantaneamente ele melhorou. Era uma melhora aparente, mas melhorou. Aí, com aquela melhora, estabeleceu-se um laço, ele com aquela lucidez fez o quê? O próprio moribundo começou a consolar os seus parentes. Olha, você está com uma cara péssima. Você está muito cansado, meu amigo. Você já está aqui há muitas noites. Vai para casa. Vai para casa, vai descansar um pouco. Você vê como eu melhorei? Já estou melhor. Os próprios médicos ficam assim, nossa,
Como é que a pessoa melhorou desse jeito? Ah, fiquem tranquilos, dá para ir para casa agora. Ele melhorou. Deve ter sido o efeito dos nossos medicamentos. Aí a pessoa melhora, quando os amigos vão para casa, eles falam, ufa, finalmente podemos desligar. E aí a pessoa falece. Pensamentos, expectativas, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim que a gente vai envelhecendo, se prevenindo, tendo preconceitos, tendo expectativas. E a gente vai enrijecendo, vai envelhecendo no sentido pior da palavra. A criança aprende muito, entre outros motivos, porque a reencarnação faz com que a memória da pessoa fique no seu inconsciente, e depositada no seu inconsciente, a mente dela fica livre, leve, disponível ao aprendizado. Como é que a gente vai fazer para fazer isso? Como é que a gente vai tirar os óculos do nariz da mentira? Como é que a gente vai ser criança para entrar no reino dos céus? Tem alguém aqui que quer ser promovido nessa história? Quer ficar na terra mundo de regeneração? Ou tem alguém aqui que prefere fazer o que acontece com o aluno que não aprende a lição? Aluno que não aprende a lição, o que acontece? Repete. Quem aqui quer ir para um mundo onde vai ter pedofilia, corrupção, abuso sexual, todas essas coisas que a gente tem vivido aqui novamente, até a gente aprender? Quem quer? Que bom que ninguém. Mas e aí? Então nós precisamos, quem quer estar na regeneração, precisa fazer a regeneração interna. Regeneração é transformar-se em criança novamente, regerar-se, refazer-se. Como é que faz isso? Seria fabuloso se a gente tivesse um espaço aqui de troca de experiências. O que te faz criança? O que te faz criança? Tenho certeza que o meu clube deve ter representantes aqui, o clube dos avós. Tem avó aqui? Ah, neto faz a gente ser criança? Não faz? Tecnicamente a gente fica bobão. É ou não é? Está com dor nas costas, mas você vira cavalo. Até relinchar você relincha. É uma festa. Ser criança, a vida nos chama a ser criança, e às vezes é através de netos, sobrinhos, filhos. Renovar-se é isso. Ah, mas nem todo mundo pode ter neto, não é uma coisa que você planeja, ter filhos, até você tenta planejar, mas nem sempre combina com Deus. Como faz para a gente se renovar se não é desse jeito? Libertar nossas crianças feridas, acolher nossas crianças feridas, deixá-las brincarem, deixá-las serem crianças, elas que estão aprisionadas nos seus traumas, é uma maneira de ser criança. E como é que faz isso? Vocês sabem. Quem está prisioneiro do passado, de traumas, de marcas, de tristezas, de pesos, de sombras, precisa ir numa psicoterapia. O Espiritismo nunca brigou com a ciência. Kardec era um cientista. É bom revisitar a infância, acolher as feridas e permitir que a pessoa ande. Pode ter influência espiritual? Pode. Mágoas e culpas são material por excelência para influenciadores espirituais. Vocês pensam que só tem influencer aqui na YouTube, é? Não, tem influencer espiritual também. E eles adoram lixozinho. E a gente, como acumula lixozinho, mágoas e culpas, preconceitos, medos, eles vêm que nem barata no lixo, rato. Com todo o respeito para os amigos que nós trouxemos aqui, mas eles estão escravizados na mágoa e na culpa. Eles devem estar falando, sabe o quê? Mas nós não estaríamos junto com eles se eles encarnados, se vocês encarnados, não tivessem também escravizados na mágoa e na culpa. A gente adora uma mágoazinha. Vocês nunca perceberam isso? Brigas de casal. Eu já vi uma assim, ó.
estavam no meio da briga e alguém puxou, já era um casal de mais de 50 anos de casado. Um puxou a almôndega da lua de mel. Porque aquele prato, aquela almôndega, era o prato que a mãe da moça tinha ensinado para ela. Era um prato, assim, mais elogiado. E ela falou, vou gastar logo no primeiro dia. E o cara detestava carne moída. Foi um desastre. Até hoje, jogava na cara aquela mágoa, aquela situação. Mágoa é bom para conflito? O que você acha? Mágoa é ótima para conflito, porque é a munição. Você pode ficar numa guerra sem munição? Não pode. Então você sabe que vão jogar na cara mágoa contra você, você precisa ter munição para jogar na cara do outro. Não é uma coisa nobre? Nós cultivamos mágoa. É gostoso se pensar como vítima da situação, como coitadinho. Só que isso melhora, tem melhorado as nossas vidas, ser vítima dos outros? Pensa bem, gente. Será que é bom? Será que é libertador? Será que a gente pode seguir? Jesus fala que não. Jesus fala que ninguém anda para frente olhando para trás. E muitos, na Bíblia também tem a imagem da esposa de Ló. Não olhe para trás, senão você vira uma estátua de sal. Precisamos nos recriançar. Fazer arte. Quem aqui faz arte? Nem que seja cantar no banheiro com como é que chama? O chuveirinho, assim, você dá uma volta no chuveirinho só para fazer pose e fica cantando assim. Vocês não cantam no chuveiro? Gente, quem canta seus males espanta. Façam arte. Arte, a gente não fala isso das crianças? Nossa, eu tenho um neto que é arteiro. Arteiro, ser criança é fazer arte. Se você precisa recriançar, você precisa voltar-se para a arte novamente. Sorrir, desafiar-se, ter curiosidade, amar o bonito. Será que eu estou falando coisa muito disparatada para vocês? O que vocês acham? Nós precisamos ser criança novamente. E não sou eu que estou falando, porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar para vocês nada. Mas eu estou lembrando o que o nosso único mestre, o nosso único terapeuta falou. Nós precisamos ser como criança. É por causa disso, dessa revisita a Pinóquio, dessa revisita a Três Porquinhos. Três Porquinhos é fantástico para você pensar essa mania que a gente tem de fazer construções frágeis. Hoje a gente casa para fazer um evento, né? O casamento é mais um evento do que um projeto de vários anos. Você não tem uma carreira para pensar na vida toda, você pensa em uma carreira só para ter likes, ter views. Não é? Tudo frágil. Três Porquinhos é ótimo para pensar isso. E o Pequeno Príncipe, que a gente tem feito um estudo, uma releitura do Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. O nome do livro chamou-se, que veio desse estudo, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Nesse meio, entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, você encontra pérolas fantásticas, coisas lindas que o Pequeno Príncipe ensina para a gente. E nós podemos aproveitar essas lições, inclusive para aprender a encontrar essa nossa criança. Vocês já tiveram, algum de vocês já teve a infelicidade de ter na casa do vizinho uma criança chorando? Uma criança chorando muito. Uma criança chorando por muito tempo, com muita intensidade. Você acha que você consegue cozinhar, ver televisão, fazer qualquer coisa dentro de uma casa com uma criança chorando muito? Isso é profundamente impactante. Na minha vida agora, essa criança chama-se um cachorro. Tem um cachorro da vizinhança que late o dia inteiro. Eu fico alarmado com a capacidade vocal daquele animal. E fico pensando, o que acontece com ele que ele está pedindo socorro desse jeito? Quando uma criança pede socorro, nada mais se torna importante. Tudo mais é menos importante.
A grande prioridade para quem ouve uma criança chorando, pedindo ajuda, o que que é? O que que a gente vai fazer? Se fosse seu netinho, se fosse o seu sobrinho, se fosse o seu filho, você pensaria na final da Libertadores? Pensaria no último capítulo da novela? Não tem nada mais importante do que uma criança chorando. E o que a gente queria trazer aqui é a contribuição técnica de Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, depois entrou numa linha diferente da dele, mas que ele afirmava com todas as letras: todos nós trazemos dentro de nós uma criança ferida. Nem todos por termos sido abusados, negligenciados, agredidos, mas alguns por julgarmos não ter sido tão acarinhados, tão estimulados, tão amados como deveríamos. Se você reúne dois irmãos, eles vão contar a mesma história com um ponto de vista completamente diferente. A metade maior do bife era sempre do outro. E não me venha com lógica, porque metade é metade. Não tem jeito. O presente melhor era sempre do outro. Nós temos essa marca, a criança ferida. Então, mais perturbador do que uma criança chorando no vizinho, é uma criança chorando aonde? Aqui dentro. Nós trazemos uma criança chorando. E no Espiritismo, há décadas, nós temos sido orientados sobre a importância da reforma íntima. Será que o Espiritismo tem sido claro, tem sido orientador ao falar para as pessoas como faz a reforma íntima? Vocês acham? Como é que vocês acham? Nós temos sido orientados de como fazer a reforma íntima? Ou só fica repetindo: tem que fazer a reforma íntima, tem que fazer a reforma íntima, tem que fazer a reforma íntima. Mas como, meu Deus do céu? Como eu vou poder rever as minhas tralhas, os meus lixos, as minhas mágoas, o meu monte de óculos que não me permite enxergar um palmo na frente do nariz? A ponto de Jesus passar e eu não ver. Alguém encontrou com Jesus hoje? Ninguém. Vamos ver se sim ou se não. E a gente encerra a nossa fala com uma citação do Evangelho. No fim dos tempos, o Filho de Deus sentou-se no seu trono perante as nações. Aqui é bom porque eu estou bem no meio da plateia, então vou fazer a divisão certinha. E separou a humanidade como um pastor separa os bodes das ovelhas. Colocou os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E falou para as ovelhas, e aí os símbolos já começam. O que são ovelhas? Animais dóceis, obedientes. O que são bodes? Animais teimosos, cabeça dura. Alguém é cabeça dura aqui? Alguém é teimoso? Que bom, só anjos. Ele falou para as ovelhas que essas ovelhas estariam no reino dos céus. E falou para os bodes que eles haveriam ser lançados em trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. Trevas exteriores, na minha visão, é espaço sideral na linguagem de hoje. Trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, quer dizer, um outro planeta que estará baseado na dor, pranto e ranger de dentes. Como o nosso, de provas e expiações, está baseado no quê? Na dor. Então, a seleção está sendo feita agora pelo pastor, que separa os bodes das ovelhas. Pois os dois grupos chegaram para Jesus e perguntaram assim: mas mestre, por que nós seremos selecionados e nós não seremos? E a fala dele foi luminosa. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive hospitalizado, eu estive preso,
Eu fui exilado de outros países. E vocês, ovelhas, vocês me deram de comer, de beber, me foram visitar no hospital. Me acolheram em suas casas. E vocês, bodes, cabeça dura. Vocês não me foram visitar, não me deram de comer, não me deram de beber. Ele acabou de falar isso e deu esse silêncio de novo. E ele falou, e todo mundo perguntou, mas mestre, quando foi que nós atendemos o Senhor e quando foi que nós não atendemos? Porque a gente não lembra disso. A gente nem encontrou com o Senhor, como a gente falou aqui. Como assim? E aí Jesus deu a pedra de toque, a luz para aquele que tiver olhos de ver. A cada vez que você ajudou ou deixou de ajudar um dos pequeninos do mundo, era a mim, Jesus Cristo, que você estava ajudando ou deixando de ajudar. Vamos voltar para a mesma pergunta? Alguém aqui acha que encontrou Jesus hoje? Será que a gente não viu nenhum necessitado na terra hoje? Não cruzou com nenhuma população de rua? Não viu uma pessoa angustiada? Não viu uma pessoa que estava precisando de atenção, de um olhar? Certamente a gente passou por essas pessoas. Certamente a gente passou por Jesus. Mas será que a gente teve olhos de ver? Ou estava com muita pressa? Já aconteceu de vocês olharem assim no céu e verem a lua 10 horas da manhã? Se você chegar no trabalho e falar assim, nossa, que linda que estava a lua 10 horas da manhã, né? Vão falar, ih, Maurício Goiabô. Não ouvi um passarinho lindo cantando hoje. Flores que não tinham aberto no quintal do vizinho, eu vi. Nossa, o pessoal vai te internar. O pessoal te interna. Jesus passa por nós todos os dias. Quem viu hoje? Não se sintam mal. Sabe por quê? Sabe quem vai passar por você amanhã? Sabe quem vai passar por você amanhã? Jesus Cristo. E a grande pergunta é, o que eu vou fazer? Boa noite, gente. Só dar uma dica para vocês, nós temos livros para fazer o Evangelho no Lar, livros para pensar a reforma interior a partir de Paulo de Tarso, que foi um grande equivocado que depois se acertou, e temos esse livro do Pequeno Príncipe, e temos um livro sobre a nossa relação com Deus, que nos ensina a pensar o cotidiano a partir das parábolas de Jesus. Se tiver interessados, toda a renda dos nossos livros, 100%, é endereçada a projetos sociais. Tá bom? Muito obrigado. A partir de hoje, nós estamos com as nossas inscrições abertas para o curso do ESD 1. As aulas começam na primeira quinta-feira de fevereiro, das 20 horas a 21h30. Deem a oportunidade a vocês. Venham estudar conosco. Vocês vão ver a mudança. Todos combinados, tá ok? Vamos fazer um esforço em 2026, dar essa virada que a gente precisa dar na nossa vida? Nos encontramos lá, então.